Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, nesse conteúdo eu vou lhe dar 7 regras básicas que Deus ensina na Bíblia para que você encontre o Espírito Santo. Para que você comece a discernir que existe 2 tipos de espiritualidade na Terra. E eu vou lhe contar um testemunho meu da espiritualidade das trevas, para que você entenda sobre a espiritualidade que Deus ensina. Não é sobre religião que Deus ensina. Ele ensina que você aprenda a discernir. Tem 7 regrinhas básicas em 1 Tessalonicenses 5:16. Eu vou ler aqui para você e decifrar para você começar a aprender a discernir o Espírito Santo na sua vida. Regozijai-vos sempre. É você aprender a identificar entre o bem e o mal. Mas você tem que aprender como Deus ensina. Orar sem cessar. Independente do que Deus lhe apresentar aos seus olhos, você tem que começar a agradecer. Quando Deus fala para você orar sem cessar, não é orar um dia sim, outro não, orar quando tiver com vontade. É você orar todos os dias, de dia e de noite. Para ele começar a mostrar aos seus olhos o que ele quer modificar. Em tudo dás graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus. Tem pessoas que quando começam a orar e vê as coisas dando errado, elas começam a blasfemar, né? A murmurar, a falar mal, porque ela está orando e tudo está dando errado. Então, é normal que as coisas comecem a sair do prumo quando você começa a orar. Porque Deus, ele quer colocar no prumo. Então, amizades que começam a se afastar, coisas ruins que Deus começa a lhe mostrar, Deus está querendo fazer uma limpa na sua vida. Então, para Deus fazer uma limpa, ele quer lhe mostrar o que é ruim, o que está de errado na sua visão. Então as coisas começam a se modificar quando você começa a orar. Porque tem coisas que a gente não vê quando vive por conta própria. Quando você começa a mostrar a Deus que quer que Ele entre na sua vida, Ele começa a orar, Ele começa a revelar. Só que tem pessoas que elas começam a reagir mal quando vê o agir do Espírito Santo. Começa a blasfemar, começa a murmurar e aí ela trava o agir de Deus na vida dela. Deus ensina isso. Que se a palavra tem poder e a pessoa começa a reclamar do que está acontecendo, então ela não está identificando o que Deus está mostrando. Ela começa a reclamar. Deus está mostrando, ela começa falar mal do Espírito. Não instigais o Espírito. Quando a Bíblia está escrito na Bíblia, Espírito em letra maiúscula, é o Espírito Santo que Deus está se referindo. Quando é em letra minúscula, é o espírito maligno. Então aqui ele diz em letra maiúscula, não instigais o Espírito com letra maiúscula. Não instigais o Espírito Santo. Não desafie o Espírito Santo. Tudo é aos poucos. Não é da forma que a gente quer. É da forma que ele pode fazer. O melhor para que você observe. Não desprezes a profecia. As profecias. Porque existem as profecias. Mas para você identificar as profecias de Deus, você tem que saber o que Deus ensina. Porque também existe as profecias do maligno.
Deus ensina isso. E isso que eu quero lhe explicar nesse conteúdo. Para que você entenda que quando Deus diz que o mundo é do jaz do maligno, Deus não está exagerando nem mentindo para a gente. É a gente que vive por conta própria, sem buscar conhecimento algum, né? Ou buscar religiosidade. Examinai tudo, retendo o bem. Quando você começa a orar, você comece a examinar o que Deus está lhe mostrando, né? Então você vai começar a reter o bem. Então se ele está lhe tirando de alguns lugares, lhe mostrando amizades falsas, coisas que ele está querendo modificar na sua vida, você tem que analisar. Que tem coisas que você não via, não percebia, ele começa a revelar aos seus olhos. Então Deus diz, examine e retenha o bem. Então se algo está se mostrando para você, é para você examinar, não deixar passar despercebido. Abstende-vos de toda aparência do mal. Como é que você vai abster da aparência do mal se você não sabe identificar onde está o mal? Sem orar, a gente não identifica onde é que está as coisas erradas, onde está o mal. Então, quando você começa a ter uma rotina de orar, Deus começa a revelar nos seus olhos onde está o mal. Ele ensina. Quando a gente vive por conta própria, a gente até observa algumas coisas erradas, mas a gente não leva pelo lado que Deus quer. A gente releva, vai relevando as coisas. Então a gente não sabe ter atitudes, não sabe mudar, não sabe se impor. Por isso que ele diz, sem mim não pode fazer coisa alguma. Porque tem coisas que você observa, mas você não sabe o que fazer. Deus não está lhe dando a direção. Você até vê, mas você acha que não está vendo nada. Você subestima o que você percebeu e diz assim, não, mas se eu for me afastar das pessoas falsas, eu vou me afastar de todo mundo. Porque quase ninguém é verdadeiro na terra. Então, sem uma rotina, sem buscar a Deus, você vai achando tudo normal. Quando você une as pedrinhas que Deus vai lhe dando, Deus começa a mudar a sua vida. Em Tessalonicenses 23, Deus diz assim, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e em todo o vosso espírito. Aí já é o espírito em letra minúscula, é o seu espírito. Em alma e em corpo. Seja plenamente conservado. Veja que Deus, ele ensina que a gente tem que estar mente conservada, a alma conservada e o espírito conservado. Nós somos alma, corpo e espírito. Então, para que Deus comece a revelar para você, você tem que começar a querer ter uma busca para poder examinar qual é a mudança que Deus está fazendo na minha vida. O que Deus está querendo me mostrar? Ele ensina que não é de qualquer forma. Então, como eu vivi tudo das duas partes, né? Eu vou falar para você aqui sobre as profecias que tem de Deus e tem também do maligno. E quando Deus diz nesse versículo aqui, ó, tudo que lhe acontecer, dê graças, não reclame. Porque se Deus vai tirar alguma coisa da sua vida, não era para estar. Se você começa a buscar a Deus e Deus começa a lhe revelar e tirar da sua vida, porque Ele não está tirando nada que é de Deus. Ele não está tirando. Se Ele está tirando, é para você dar graças. A gente não perde, a gente se livra. Então, para que Deus comece a agir, a gente tem que prestar atenção.
Eu lembro que quando eu fui casar, eu vou lhe contar esse testemunho, para você entender como funciona a espiritualidade. Quando eu fui casar na igreja, eu não queria mais morar com ninguém, né? Então eu comecei a me organizar e disse, só moro com alguém agora se eu casar na igreja, que é para Deus abençoar, na minha mente. Então eu me preparei para casar e quando eu estava com tudo comprado, casamento marcado, tudo certinho, faltando uma semana para eu casar, a minha mãe disse que eu evitasse ir para alguma festa, para algum lugar, para esse casamento não dar errado, para sair tudo bem, tava tudo comprado. Como eu não dava muito ouvidos a nada, eu não liguei. E aí eu fui para um show e lá houve uma discordância minha com ele, né, por conta de um uísque. E a gente se desentendeu no show. E por uma besteira mesmo, houve uma briga muito séria entre eu e uma tia dele, que o pessoal começou a beber do meu uísque, o uísque acabou. E como eu peguei, não acabou, eu escondi uma garrafinha mineral de uísque no seio e não quis estar dando a ninguém porque eu sabia que ninguém ia querer comprar outra garrafa de uísque, porque aquela eu tinha comprado. E lá dentro o uísque era dobrado. Então, quando ele pegou a garrafa do uísque, o resto do uísque, ele começou a botar no copo do povo. E aí eu achei ruim. Foi uma besteira, eu sei que levou uma desavença tão grande que ele disse que não ia casar mais. Faltava apenas uma semana para o casamento. E ele disse que não ia casar, que ninguém fazia ele casar, estava tudo comprado. Vestido de noiva, igreja paga, bolo, tudo. Menino, parece que deu uma pancada assim na minha cabeça. Quando eu passou o show, eu lá bebendo, nós brigou, eu não liguei, fui farrar. Quando o show passou, que ele disse, não vou mais casar, aí caiu a ficha, né, do recado. Aí eu corri, disse, mãe, o homem disse que não ia mais casar, e agora? A minha mãe disse, eu não disse a você que a irmã dele tá fazendo macumba, que é pra você não casar? E era pra você ficar quieta, não tá em festa, não tá em show, pra não ter briga, pra você casar? Aí eu disse, e agora? Aí agora, ela foi lá, né, acender as velas, conversar no território dela, com os orixás dela. E aí ela disse que tinha que fazer um trabalho para desmanchar a macumba da minha cunhada, que era a irmã dele. E aí fui tentar na maciota falar para ele, né? Olha, sua irmã tá mexendo, você tá vendo que a gente brigou do nada, teve essa desunião e você tá vendo que isso não é motivo da gente não casar. Aí minha mãe levou a gente pra praia, pra tirar a macumba, né? Passou tudo no nosso corpo, as folhas, as plantas. E aí ele clareou a mente dele, ele viu que estava errado, que aquilo não era motivo de desmanchar um casamento. E a gente casou. O que eu quero que você entenda nesse conteúdo. Quando algo acontece na nossa vida e a gente não corre para a religião, para que a religião haja ao nosso favor, tudo que acontecer na nossa vida é um livramento. Aquilo ali que está acontecendo é por se vai acabar, se não vai para frente, se algo está modificando e a gente tiver a consciência do que está acontecendo, é para o nosso bem. É isso que Deus ensina. Deus ensina, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Então, quando a gente não tem conhecimento do Espírito Santo, que a gente corre para a religião que engana, que é o espírito de luz que o povo acha, então ali vai haver uma magia, um agir do espírito, que a gente vai conseguir o que a gente quer, o que os nossos olhos querem. E aí eu casei, com os anos eu comecei a perceber a burrada que eu dei. Eu comecei a ver e a dizer que eu não tinha sorte com homem, porque aquele homem não era nada do que eu via aos meus olhos. E eu comecei a ficar angustiada, porque eu me enganei com aquela pessoa que eu não conhecia. As pessoas dizem assim, a gente só conhece alguém quando vai morar, né, dentro de uma casa. Outras pessoas dizem, enquanto você está morando, você até conhece. Quer ver quem é a outra pessoa? É quando você vai largar. Porque aí você sabe que aquela pessoa vai realmente mostrar quem ela é. Então, por que a gente se engana na terra? Porque as pessoas, elas só mostram aquilo que elas querem mostrar. Pessoas falsas, elas não mostram o que elas não querem mostrar, porque geralmente elas nem sequer se conhecem. Como é que ela vai mostrar se ela não se conhece? Então, quando você está se dando com alguém, alguma amizade, algum relacionamento, se a pessoa percebe que você gosta de cinema, do que você gostar, a pessoa vai mostrar que gosta. Ali ela quer mostrar o que lhe agrada. Ela não mostra quem verdadeiramente ela é, porque ela não se conhece. Eu lembro que uma pessoa disse para mim, você sabia, você já percebeu que fulano é falso? E eu disse, sabia, percebi. Mas até os falsos amam. Então, eu não sabia que existia uma espiritualidade por trás da personalidade da gente, que as pessoas dizem que é personalidade, onde a Bíblia diz que é o nosso espírito. Então, se você prestar atenção, pessoas falsas, elas se comportam de formas diferentes. Na sua frente ela é uma pessoa, por trás ela é outra. Então ela se mostra na frente de uma pessoa de uma forma, ela se mostra na frente de outra pessoa outra forma, ela fala mal uma das outras. Por quê? Porque ela olha para as vidas dos outros, mas ela não se conhece. Então como você pode esperar algo de bom de alguém que não se conhece? Que ela finge ser uma pessoa agradável e uma pessoa boa aos seus olhos. É impossível. Então, quando você conhece o Espírito Santo e deixa Deus resolver, se eu tivesse deixado Deus agir ali por mim, se tá dando errado agora, porque mais na frente vai ser pior. Se eu tivesse essa visão, eu teria poupado anos desperdiçado na minha vida. Porque o que eu chorei, quando eu percebi que eu tinha o dedo podre, que eu me enganei, porque quando eu disse que eu não tinha sorte para homem, meu filho disse, não, mãe, não diga isso. Não diga que a senhora não tem sorte para homem. Ele nos enganou, porque ele não era essa pessoa que ele é hoje. Quer dizer, hoje eu entendo sobre isso. A pessoa não faz por mal. Ela não se conhece. Então, quando um ser humano não se conhece, ela não mostra tudo o que ela é, porque ela só quer ser agradável aos seus olhos. É por isso, é impossível você achar que sem buscar a Deus, você conhece as verdadeiras personalidades das pessoas. Porque elas mostram aquilo que ela quer. Ela não mostra
verdadeiramente quem ela é. Então, quando você observar que as pessoas são falsas, quando você começar a orar e observar, não pense que você é o esperto de perceber aquela falsidade e continuar. Porque você vai continuar e você vai ver mais na frente que quem perdeu foi você mesmo, de não abrir os olhos como Deus quer. Outro testemunho que eu vou contar aqui do espírito maligno, da religiosidade. Um dia, uma colega minha procurou o candomblé porque ela estava separada. E ela ficou desesperada que queria o marido dela de volta. Então, quando a minha mãe jogou os búzios lá para ela, a minha mãe disse para ela que era muito melhor. Olhe como Satanás, ele tem hora que ele é até sincero por esse lado. Porque se ela tivesse ouvido o que a minha mãe estava dizendo, ela tinha se dado melhor. Minha mãe disse que era melhor ela não voltar para aquele marido. Porque ela ia quebrar a cara. Se ela quisesse o marido, ela ia dar de volta. Olhe como ela disse. Se você quiser lutar pelo seu casamento, eu vou botar ele na sua mão de novo. Mas você vai sofrer o pão que o diabo amassou. Porque esse homem não presta. E ela disse pela numerologia, pela data de nascimento dele. Pessoas que trabalham com numerologia não é de Deus. Pessoas que trabalham com cartomancia, com buzo, com espírito de adivinhação, nenhum na terra é de Deus. O Espírito Santo, ele explica o que vem dele. Então, quando a gente vê algo dar errado e corre para a religião, tá achando que tá buscando Deus, ajuda em uma religião, não. Vai ser enganado, vai viver mais 7 anos ou 10 anos e vai perder os anos da vida dela. Porque ela vai ver que os anos que perdeu não se recupera mais. Então eu lembro que ela disse o aspecto da vida do rapaz toda pela numerologia. A numerologia, o espírito, ela acerta tudo porque as pessoas, existem maus hereditários. Hoje eu entendo porque eles acertam. Então os espíritos dizem na mente deles e eles acertam. Porque todo mundo carrega problemas geracionais. Então ela disse não, mas eu quero. E ali foi macumba de dia e de noite, oração de dia e de noite para aquele marido dela voltar e ele voltou. E ela viveu exatamente mais ou menos uns 7 anos. E saiu do casamento com mais um filho. Perdeu praticamente tudo para ele. Porque ela saiu quase com direito a nada. Então ela perdeu. Exatamente como a mãe de santo tinha dito a ela. Se eu fosse você, eu lutaria para esquecer esse homem. E não para tentar viver, porque você vai sofrer muito. Foi dito e feito. Ela só sofreu. Quem busca a religião, achando que está buscando ajuda, sem ser na oração, sem ser nos ensinamentos que Deus ensina, as pessoas estão perdendo tempo. É isso que Deus ensina. Então, quando você perde tempo, não se recupera. Tempo não se recupera. Então eu fiquei impressionada com esses estudos meus. Como é que a mãe de santo, ela acerta tudo o que ela fala? E quando a gente busca ajuda na religiosidade, a gente vê o resultado daquela busca da gente. Porque como é que as pessoas dizem que não existe espírito ruim, que é tudo mentira? E de repente, esse marido dela, eu vou contar aqui pra você. O marido dela não vinha nem ver os filhos. Ele não queria ouvir a voz dela. E ela começava a orar à meia-noite. Orar quando acordava. As orações
que a mãe de santo deu a ela. Você vai orar isso aqui, você vai acender a vela meia-noite. E ela fez tudo certinho. E o marido começou a vir na esquina, manda os meninos. Começou a ligar, que não ligava. Começou a vir na porta. E da porta começou a entrar. E o marido voltou. Veja como é. É na mente das pessoas que os espíritos agem. É na mente. Não tem. Quando você começa a estudar uma leitura bíblica, você vê como existe, como é real. Não adianta as pessoas ignorar. E ela ficou impressionada. Gastou horrores, né? Comprou tudo, os materiais, pagou a mãe de santo e viu ali. Como é que você não crê naquilo que você vê? Aí você diz, não, é de Deus, é para me ajudar. Quando é com 7 anos, 10 anos, lá na frente você diz, meu Deus, como eu me enganei. Como eu perdi tempo em algo que não era de Deus. Então, quando Deus diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, as pessoas não entendem. As pessoas não entendem quando começa a orar e muitas vezes as coisas começam a se revelar. A gente tem que buscar o conhecimento do que é de Deus e do que não é de Deus. Porque não tem como Deus se revelar se a gente não busca conhecimento. Eu perdi muitos anos da minha vida sem entender as minhas escolhas, os meus erros e achando que tudo que eu vivia realmente era o que Deus tinha para mim, né? Por eu não entender que existe um manual de vida na vida das pessoas. Então, é esse testemunho que eu tenho para contar para você, que quando Deus, Ele quer revelar aos nossos olhos algo que está se movendo, é para a gente aceitar. É isso que Deus diz. Aceite. Quando acontece algo no imediato que a gente não entende, a gente vai entender lá na frente aquele livramento que Deus deu, aquilo que Deus removeu. Eu lembro que quando eu via, Deus vai fazer um rebuliço na sua vida. E eu dizia, graças a Deus, e fiquei orando e eu comecei a ver o rebuliço. Eu só não entendia que rebuliço era esse. Deus começou a tirar as pessoas da minha vida. Deus começou a mostrar quem eram as verdadeiras pessoas que eu não conhecia. Então, as palavras de Deus não é qualquer palavra, não. O Espírito, quando ele começa a se mover na sua vida, você fica de boca aberta, porque estava aos seus olhos, tudo estava ali aos seus olhos e você não via. É isso que ele diz. Então, quando ele começa a revelar de verdade, não é para a gente blasfemar, achar ruim, é para a gente entender. É isso que ele diz. Para que tudo corra bem no seu espírito, na sua alma e no seu corpo irrepreensível. Então veja que não é uma coisa só, né? E às vezes a gente vai agindo por conta própria e quando algo dá errado a gente corre para a religião. Eita, algo tá dando errado, eu vou ali na religião. Então o próprio Satanás que tá bagunçando minha vida, ele vai fingir ajudar. Eu não fui atrás, eu não acreditei que da minha forma dava certo. Então a pessoa só perdeu tempo. As mulheres que correm atrás de homens nesse tipo de religião, ou ela vai perder o marido com os anos, ou ela vai ver realmente que vai comer o pão que o diabo amassou para conseguir ficar casada. Deus, ele não mente. A religião, sim, ela mente para as pessoas. Eu aprendi que se você me perguntar, Ju, o que você se arrependeu de ter vivido nesse tempo de sua vida? Eu digo a você que eu não me arrependi de coisa alguma.
O que eu me arrependi de tudo que eu vivi foi de não ter buscado a Deus antes. Para eu ter conseguido identificar as minhas escolhas e os meus erros antes. Então, já que eu não busquei antes, eu não me arrependo de nada que eu vivi, porque com as minhas experiências eu aprendi em toda situação o que era de Deus e o que não era de Deus. Como a gente se engana. Então, quando Deus diz que tudo coopera para o bem, então até os meus erros cooperaram para eu entender que nada é por acaso aqui na terra. E que é eu que não entendia o que era Deus. E jogava a responsabilidade da minha vida na mão de Deus. Mas sem buscar, não tem como. É isso que Deus ensina. É impossível você saber sem você querer buscar. É impossível. É um conjunto, é uma balança que Deus lhe dá. É a oração e o conhecimento. Então as pessoas acham mais fácil buscar a religião e ver o agir daquela religião. Mas é algo realmente que vai enganar totalmente. Ninguém compara. O espírito de Satanás, ele não faz nada a não ser fingir que é Deus. Ele não tem o poder de criar. Ele tem o poder de enganar na nossa mente, as nossas escolhas, as nossas decisões. Ele não criou nada aqui na terra. Ele só copiou. Então, quando você busca o verdadeiro Deus, você começa a entender como nós nos enganamos aos nossos próprios olhos. Então, quando Deus diz, não viva pelo seu entendimento, pela sua vista, e busque a mim, para que eu revele para você tudo aquilo que lhe enganava, Deus não está brincando. Deus, ele não brinca de ser Deus. E Satanás também não brinca de ser Satanás. Quando a gente não busca nada, não crê em nada, então nada é válido para que a gente venha aprender a verdadeira espiritualidade, né? A palavra Deus, veja que até o Espírito, Deus ele soube revelar. O Espírito Santo é em letra maiúscula, os espíritos enganosos é em letra minúscula, para que você, no seu estudo, você comece ali a entender que até isso muda. Deus revela o espírito verdadeiro e o espírito mentiroso aos seus olhos, tá certo? E eu peço para você que deixe o seu like e até o próximo vídeo.